Boa noite! Estamos ao vivo aqui mais um dia, nessa sexta-feira maravilhosa, para falar sobre superação e inovação. Maravilha! Hoje nós vamos ter aqui a maravilhosa Tatiana Cafre para falar com a gente, para contar tudo. Mister Petisco, quanto tempo! Tatiana já tá aqui. Gente, eu vou chamar ela aqui, só antes disso eu vou introduzir para vocês, tá? A Tatiana, ela é especialista, coordenadora na área de TI, apaixonada por inovação, sabe tudo de inovação, então por isso eu trouxe ela aqui, e aí nós dois juntos vamos explicar para vocês o que tem a ver inovação com superação. Vamos lá, Tati. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí, ó, mandando boas energias para as conexões. Oi, Daniel! Alô! Como é que você tá, minha querida? Tô ótima, tudo bem. Sexta-feira, né? A gente sempre tá bem, né, Daniel? Por isso que eu marco de sexta-feira, que aí tá todo mundo já numa vibe mais legal para bater papo. É uma boa estratégia, viu, pra usar? É, Excelente. tem que chegar naquela vibe, né? Senão já viu. É, E aí, Tati, como é que você tá? Como é que tem passado? Como passou a semana? Tudo bem? tudo ótimo, né? Corrido, mas bom. É, Né? aqui Sempre é bom. A corrido correria também. também a gente gosta, né, Daniel? A gente não Gosta, pode claro. dizer que não gosta, né? É verdade. Sinal que tá rendendo frutos, né? Isso. Maravilha. Quando Bom, tá, quando tá calmo, a gente sempre estranha, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto do silêncio, certo? Então, é. o silêncio é algo que realmente me incomoda. Calmaria nunca é muito bom, né? Ó, o Não, Mar nunca entrando fez bom aí, seja marinheiro. bem-vindo. Tamara, bem-vinda. Bem-vindo a todos vocês que estão chegando aí. Tati, bom, já falei que você é especialista em TI, apaixonada por inovação e tal, mas conta um pouco de você para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Tá. Meu nome é Tatiana Cafre. Na verdade, Cafre é um nome inventado, viu, Daniel? Não sei É se você mesmo? sabia Isso eu não disso. sabia, não sabia. Isso significa, fala muito de mim, né? Significa que eu sou inventadeira mesmo, né? Como diz aqui no Ceará. Então, eu sempre fui inventadeira, né? Então, assim, eu acho que eu me apaixonei pela tecnologia desde eu tinha 7 anos. Eu estava lembrando esses dias, inclusive. O meu primeiro Uhum. computador foi um MSX Expert da Gradiente e eu tinha 7 anos. E aí eu fiquei lembrando esses dias disso, engraçado, né? Que eu estava pensando sobre inovação e de como isso às vezes está no DNA da gente, né? E Uhum. eu lembro que eu estava no shopping e aí o vendedor me perguntou meu nome, colocou lá. E aí sempre o computador escrevia, aquele bem lento, tá, 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 e ficava, né? Parecia Mas, a máquina gente, de escrever, né? mas isso não quer dizer que eu sou velha, tá, pessoal? Isso quer dizer que eu comecei cedo, né? É isso aí. Mas enfim, aí eu lembro que eu perguntava, eu pedia muito pro meu pai, pai, eu quero um computador desse, eu quero, eu quero, eu quero. E meu pai nunca me negou nada, isso eu não posso reclamar. E aí me deu o computador. E o computador, Daniel, ele vinha com um manualzinho que era código, né? Mas na época eu não Uhum. sabia o que era código de programação nem nada. E a gente Uhum. digitava aquele código todo. E Era aí, DOS naquela época? Acho que era, né? e gravava em fita cassete, Daniel. A gente tinha que. Então, assim, eu digitava tudo que vinha no manual, né? E se errasse uma letra, ele dava erro, né? Ainda tinha esse, né? Porque, lógico, né? Mas não dizia onde Aham. era, então você tinha que escrever tudo de novo. E aí eu digitava tudo aquilo, e quando eu dava um enter, aí aparecia vários gráficos. E eu fiquei fascinada com aquilo, sabe? E eu lembro que da sexta série, aí eu já tinha 12 anos, eu tive uma aula de informática. E aí eu decidi que eu queria fazer informática. E aí pronto. E aí desde então eu tô nessa e assim, de uns anos para cá eu venho me investindo muito tempo no estudo da transformação digital, da inovação. Eu descobri isso em mim, né, que me encanta e fascina, assim, é algo que eu falo com muito amor e paixão.
e quero cada vez mais melhorar. Mas é isso, atualmente eu sou coordenadora de Web e BI, que aí tem um pezinho lá também, né? Porque o perfil das Sim. pessoas é mais entusiasta, né? É um povo que quer pensar mais num tipo, né, digamos, de futurismo, de algo mais avançado, como fazer predição, né? Essas coisas. Uhum. Então, é legal, é um público que é interessante de trocar informação. Que bacana. É, cara, eu sempre curti muito tecnologia. Até a gente tava trocando umas figurinhas sobre isso. E quando eu era pequeno, eu tinha um vizinho, eu ia muito pra praia, né? A gente tinha uma casa lá na praia. E aí eu ia com a minha família e tal, e tinha um vizinho lá, que ele já era bem mais velho do que eu, tinha, sei lá, uns 10 anos no máximo, ele tinha já os seus 40 e poucos. E ele era assim, ele era esse cara que inventava tudo, sabe? Então eu ia na casa dele, ele estava sempre fazendo alguma coisa lá para adaptar na casa dele e tal, e eu ficava lá. E aí ele me deu, eu lembro que ele me deu uns motorzinhos, que eu acho que era de ventilador, sei lá o que. Eu comecei a brincar com os motores para fazer helicóptero, essas, meu, muito legal assim. E naquela época ele me deixou na cabeça que era para eu fazer robótica. Caraca, Mecatrônica era o nome do curso. sim. No fim, quando eu cresci e tal, acabei indo para outro caminho, mas nunca A deixei de paixão gostar. ficou, né? Ficou. Eu sou formado em, assim, depois que eu fiz faculdade, tudo, eu fiz uma formação de programação, então lógica, todas essas coisas. Sim. Não atuo, não sou um expert, mas eu sei o que se Curioso, né? trata, pelo menos. É, eu sei do que se trata. E Daniel, engraçado que você falou uma coisa, eu lembrei, né? Na época desse computador que eu comprei, tinha um vizinho meu que ele fazia jogos. Uhum. E aí eu ficava impressionada. Eu quero que ele crie um jogo que faça isso, faça aquilo. Eu achava que eu contaria a história e ele criaria o jogo, né? E aquilo ali me deu uma paixão de um jeito que eu quis fazer o mestrado em computação gráfica. Eu lembro que eu Uhum. me candidatei e aí lá, aqui na UFC, né, Universidade Federal do Ceará, e lá você escolhe a primeira opção, aí o meu sempre era computação gráfica. E a segunda opção eu coloquei inteligência artificial. E computação gráfica lá era muita gente. Então, lá são. Eram, para você ter uma ideia, eram 40 inscritos e eram 15 vagas. E tinha muita gente com computação Caramba. gráfica. Então, assim, selecionava duas pessoas e eu era de outra universidade. Então, não tinha aquele professor que já dava continuidade, né, no mestrado. E aí eu botei a segunda opção, inteligência artificial. Mas hoje eu vi que foi a melhor coisa, porque hoje eu acho mais interessante o assunto, sabe? Sim, com certeza. Não, e eu também, na época, na realidade, assim, quando eu fui para escolher faculdade e tal, eu queria fazer música, e aí acabaram me convencendo a entrar para marketing. Mas foi a melhor coisa também, porque no fim eu acabei me encontrando. Nunca trabalhei com marketing propriamente dito, né? Eu trabalho mais na área comercial, mas, aliás, toda a minha carreira praticamente é na área comercial. Que não deixe de usar, né? O Que marketing. não deixa. Então, mas é isso que é legal, porque eu consigo entender o que o marketing está falando e tento, né? Porque sempre tem um embatezinho marketing comercial, É, né? Nessa empresa que eu tô não, mas nas outras sempre tinha. Então, cara, eu falava, meu, pelo menos você entendendo ali, fica mais fácil de conversar, né? Agora, Tati, vamos começar com o tema central da nossa live. E para isso, né, eu vi que está entrando bastante gente aqui, então para quem entrou, Vânia, Lilian, todo mundo que foi entrando aí, sejam muito bem-vindos. Mandem aviõezinhos, mandem coraçõezinhos para trazer bastante gente aqui, que hoje o assunto vai ser animal, tá? Bom, Tati, eu quero começar te perguntando o seguinte, porque inovação e superação, na minha opinião, é algo que tem tudo a ver. Eu queria começar definindo o que é a inovação para você e eu queria que você comentasse para mim qual que é a relação que você vê entre a superação e a inovação. tá. A gente acha que ter uma ideia interessante seria inovação, né? E a Uhum, inovação, muitos dizem que a inovação é a criatividade passando nota fiscal, né? Porque a uhum, inovação ela é real quando ela é colocada em prática, né? Quando as pessoas começam a usar aquilo, né? Não, não, uhum, não falo em quantidade, mas sim que ela é publicada, aquela ideia ela é publicada, ela é posta em prática mesmo.
E Uhum. assim, um outro ponto também que eu falei que a inovação ela é a criatividade passando nota fiscal, né? Ok. Mas a criatividade, a inovação, ela não nasce da criatividade, né? Ela nasce do Sem dúvida, problema. né? Então é muito assim, existe um problema e eu quero resolver aquele problema, logicamente de uma forma nova, e não precisa ser algo disruptivo, que também é outra dúvida, né? As pessoas Outro têm que ser ponto. algo muito diferente, que ninguém pensou, não, pode ser algo incremental, mas pode Uhum. também ser algo que torne um modelo de experiência anterior obsoleto, que aí seria um disruptivo, né? Mas pode ser sim só um incremento de uma versão anterior, ou Uhum. algo simples, né? Não precisa ser nada de diferente, assim, extraordinário. Mas um ponto é que Sim. as pessoas também acham que elas têm uma ideia mirabolante e aquilo ali é inovador. Mas muitas vezes ela não tem o foco no problema. Eu Se não tenho for aqui. funcional, não adianta, né? Isso, é assim, nasce do problema, ok, mas a imaginação é um negócio que é muito livre, né? E junta com a É. criatividade, então, aí, meu amigo, ela domina. E às vezes nasce de um problema, ok, e eu começo a pensar uma coisa que me leva a outra, que me leva a outra, e eu tenho uma criatividade que nada mais é do que uma combinação de um repertório que eu tenho de vida, de tudo que eu já aprendi, vou juntando aqui as peças e crio algo que eu acho que é uma solução. Pode ser uma Uhum. solução, mas às vezes pode não ser para aquele problema inicial. Então, isso aqui tem que estar muito claro, né? Uhum. E quando essa solução para aquele problema ela é colocada em prática, aí seria a inovação, né? Uhum. Entendi. E Então, tem quando muito a ver você. com superar, né, Daniel? Tem muito a ver com isso, né? Sim, porque, na minha opinião, a questão do inovar, para você conseguir inovar, você muitas vezes precisa deixar muitas coisas para trás, né? E você precisa ter muita resiliência, você precisa. é, Porque assim, a gente tem um certo apego, né? Putz, por É. exemplo, ao longo da minha vida aí, corporativa, eu passei por várias mudanças de CRM, por exemplo, né? Então, putz, teve hora que eu tava ali Salesforce, aí depois teve Dynamics, depois eu tive HubSpot, putz, passei por vários CRMs. E, e é desafiador, e para mim mesmo, né? Porque, tipo, puta, quando você começava, a sensação que eu tinha era, quando eu dominava aquele software, mudava. Eu falava, É. puta, cara, eu vou ter que aprender tudo de novo. Me irritava, e assim, eu percebi muitas vezes, no começo, eu resistia, né? Então eu ficava, não vou fazer, porque no outro era muito melhor. Ah, não, porque aquele lá, esse daqui é uma merda, não funciona, e não sei o quê. E não adianta, né, cara? Tipo, mudou, eu preciso me adaptar. Então, a inovação para mim é muito sobre isso. Você tá aberto, né, o máximo que você conseguir para absorver o novo, né? É. Eu estava até vendo uma fala do Roberto, do Roberto Chiniachiki, que ele estava dizendo o seguinte, cara, quando você olha para o novo como algo novo e não fica comparando o novo com algo que era velho, né? Então, cara, você viu aquilo, não tenta explicar. Você viu uma coisa diferente, não tenta explicar com uma comparação de qualquer outra coisa que você tenha visto, porque é outra coisa, né? E cada vez que você tenta explicar, você deixa de ver a beleza que tem naquele novo e você deixa de usar aquele novo da melhor forma que você poderia, né? Então, É. putz, cara, nossa, a hora que eu ouvi isso, eu falei, puta, é isso, né? E É. era você vê, uma coisa que eu não tinha parado para pensar a respeito, E tem a mas ver eu com achei julgamento também, né, sensacional. Daniel? O Sim. julgamento que a gente já chega julgando, né? Então, isso tem que estar fora da sala. As nossas crenças, tudo que a gente acredita. Tem uma história que eu já contei por aqui, mas que eu acho. Olha, tudo que alguém me diz, uma ideia que é interessantíssima, eu digo assim, eu fico imaginando a hora da reunião onde a pessoa teve essa ideia. Eu sempre imagino isso, porque desde um dia que eu ouvi o Murilo Gun falando assim, cara, teve uma Olimpíada que eu não lembro porque eu não assisti realmente o encerramento. Que Uhum. a próxima, eu acho que era aqui, e a próxima seria no Japão. E aí eles fazem um cano, tipo Mario Bros, certo? Aqueles Uhum. canozinhos e a bolinha do Mario Bros. E quando saía, era o ministro lá do Japão, vestido de Mario Bros.
E foi fantástico. Aí ele diz isso. Agora imagine na reunião, alguém chegou aí, gente, eu tenho uma ideia. E se a gente pegasse um ministro lá e colocasse Mário Bros? Imagina! Então, assim, quando alguém diz e se, eu aprendi isso com ele também. Vamos prestar atenção, que pode ser que tenha uma coisa legal aí. E é legal também, É, Daniel, a gente pensar muito no estacionamento de ideias. Eu sou muito a favor disso, que é o quê? As pessoas dão ideias, ok, vamos ver. Pode não ser aquele momento a empresa, ou então a organização, a sociedade não esteja preparada. E aí eu digo não tecnicamente somente, mas não esteja preparado para aquele momento, não seja o momento de lançar aquela ideia, mas ela tem que ser guardada, porque às vezes a gente junta essa mesma ideia com outra e dá uhum. uma super inovação, né? Sim, com certeza, com certeza. Ó, só uma pausa para os comerciais aqui. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. É, Business on Road entrou, Camila Rodrigues, meu, também conteúdo muito legal do canal dela. Michele, Amanda, todo mundo aí, sejam bem-vindos. Quem entrou agora, manda coração e manda aviãozinho para mandar para todo mundo aí o que a gente está falando aqui, que é sobre inovação, várias ideias legais. Então, e voltando aqui, Tati, gostou, né, do momento Plim, plim. plim plim, Ai, para o, mim, que eu sempre quis ser atriz e quis estar na Globo, tá ótimo. fazer o Globo me merchan, né? nota, né? Vamos fazer o Globo me merchan. nota. Filma nós, Galvão, né? É. Então, mas é muito sobre isso, né? E isso é difícil, né? Porque às vezes você tá lá na reunião e você, além de você ter a questão de alguém te julgar, você também se julga, né? Então você fica, puta, não vou dar essa ideia porque essa ideia é uma ideia idiota, uma ideia. E aí você tá olhando com o teu filtro, né? De repente você deixa. E aquele fragmento ali, que pra você parecia idiota, a hora que você jogar ali no meio, não é que nem uma peça de Lego, né? A hora que você põe ali, alguém pode pegar aquela tua peça e encaixar em um outro lugar, e daquilo você vai criando, co-criando e etc. Então, eu acho que esse lance do julgamento que você falou, puta, faz total sentido, total sentido. Quem nunca falou uma coisa que não tinha nada a ver aí? Não, eu falei besteira. Não, não, peraí, que agora eu pensei numa ideia ótima em cima disso aí que você falou, É né? isso. Quem é que Tipo, nunca? puta, agora sim, agora faz sentido. E não tinha nada a ver com o que a pessoa disse, mas isso me fez pensar em uma outra situação, né? É Então, mas verdade. só te dizer um negócio, Daniel, eu vi esses dias, eu acho que foi o Maurício Bevenuti. Ele falou uma coisa que eu pensei assim, se eu fizer uma reunião aqui presencial, né? Logicamente, com a equipe, eu vou fazer isso. Ele disse que antes de qualquer reunião de ideias, eu acho que era ele, tá? Mas eu não tenho certeza, não vou dar Uhum. um nome. Ele pegava uma caixa, botava os post-its e dizia para todo mundo assim: botava o problema, lógico, né? Mas aí dizia: coloquem aqui uma ideia para a gente não fazer. Tá. Cara, isso é fantástico, é um ótimo início de conversa, né? Não? É Porque a pessoa verdade. já tira tudo que não, tá? Ali pode ter alguma coisa E faz como sentido. você tá pensando não fazer, você destrava pra falar besteira, né? Exato. O Murilo Gun também diz que quando todo mundo está na reunião, né? Quando a gente chega naquele momento inicial, aí todo mundo fica conversando besteira. E aí, como é que foi ontem? Aí o chefe chega, bate na mesa e diz: pronto, agora acabou a brincadeira, vamos falar sério. Ali acabou, meu amigo. Você Acabou. matou qualquer criatividade que alguém podia ter. Acabou, Porque acabou, ali é acabou. por isso que eu sou muito brincalhona. E eu sempre fui, eu sou cearense, né, Daniel? Então Uhum. a palhaçada tá aqui, né, no Ceará. Então, assim, tudo para mim é motivo de piada, mas eu acho que o humor, ele leva à criatividade, ele estimula isso. É você pegar aquele Sim. ponto que não tem nada a ver com nada e fazer uma piada em cima disso. Para que é melhor? Sim, é verdade, é verdade. Não, e cara, a gente precisa entender também que, assim, eu acho que rolou uma interpretação equivocada do mundo corporativo de que o sério ele precisa ser chato, né? Que o sério não pode ter alegria, que o sério você não pode ser você, né? Que o sério você tem que ter uma máscara, você tem que ter uma roupa, você tem que ter, né, algumas coisas e uma série de fatores aí, né? Todo mundo que conhece bem, provavelmente. Se tá E rindo, não tá trabalhando, né? Já ouvi essa. é isso. E não é por aí, né? Porque É, você pode muito bem ter um ambiente sério no sentido de
que está entregando resultado, no sentido de que está fazendo o que tem que ser feito, mas que ele é descontraído enquanto vibe, assim, sabe? Enquanto energia, que você tem uma energia legal, que as pessoas estão felizes trabalhando, que as pessoas podem estar conversando e fazendo alguma coisa, sabe? Até porque eu vejo, muitas vezes já aconteceu comigo de, puta, eu tinha uma tarefa foda, assim, para fazer, que ia me exigir uma baita de uma energia. E aí, antes de entrar naquela atividade, eu fui conversar com alguém sobre aquilo, ou bater um papo com alguém. E aí, daquele bate-papo, me gerou um insight que eu consegui fazer aquela atividade que ia ser foda de uma forma muito mais eficaz e muito mais rápida. Então, assim, acho que é o Einstein que dizia que se ele, para cada problema que ele tinha, se ele tivesse 1 hora para resolver um problema, ele gastaria 50 minutos pensando na solução e 10 resolvendo, né? E cara, isso para mim é muito real. Assim, quando eu tenho um negócio para fazer, eu prefiro investir o meu tempo pensando na melhor solução que eu vou conseguir fazer ali, do que ficar tentando milhões de coisas e não focar, né? Não ter um direcionamento naquilo. Que tem tudo a ver com o desenho do processo, né? Antes da Exato, é execução, isso. tem tudo a É ver. isso. Qual é a Você só melhor tem que forma que eu tomar posso fazer cuidado. isso? Só tem que tomar cuidado para não ficar também querendo fazer um negócio mirabolante que não vai sair, que no fim das contas vai fazer com que você não vá para a ação, né? Você tem que achar um meio termo entre criar algo que faça sentido e fazer a gestão do seu tempo também, né? Você não pode, né, viajar Isso. demais, você tem que viajar dentro daquele timing que você tem. Tem o Mas limite do custo, né? Disso. tem o limite do custo disso, justamente. Mas é importante você fazer esse equilíbrio e investir um tempo considerável na busca da solução, né? Para que quando você for para a ação, você conseguir ir para uma ação mais eficaz e melhor, né? Tem um ponto sobre isso aí, Daniel, que até foi o meu gerente que me explicou. Ele falou assim, Tati, é interessante. Não, eu sou preguiçoso, por isso que eu gosto de fazer a coisa uma vez. E aí eu faço automaticamente para que isso seja mais rápido, eu ganho muito mais tempo nas próximas vezes. Então, às vezes Uhum, é necessário sim, a gente ser preguiçoso, é interessante você ser preguiçoso, né? Para que a gente uhum, faça o automatismo. Que isso nada é, mais é do que a gente se perguntar todos os dias o que é que eu posso melhorar nos meus processos diários, da minha vida normal. é verdade, é verdade. Ó, olhando aqui um pouco dos comentários. Gabi! Gabi! Olha, acho Nós que a Gabi estamos nunca. chique, viu, Daniel? Nós estamos chique. Acho que a Gabi nunca teve um coro para ela quando ela entrava numa live. A Inovação, tá fuspão vendo? é inovação, aí. Ó, lendo aqui os comentários, a Camila do Business on Road colocou aqui: humor, verdade, humor produz sentimentos de bem-estar. Peraí, deve ser o chat aqui. Trazem dúvidas mais produtivas. É isso, cara. O bem-estar, né? Você estar feliz, né? Você estar sorrindo, você estar liberando endorfina no seu sistema nervoso, cara, tudo isso ajuda Fundamental. a você produzir mais, a produzir melhor, né? Quando você tá. A Gabi gostou aqui, ó. É, quando você tá mais feliz, você vai mais preparado e você não fica com aquela ideia assim, ai, que saco, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer. Porque se você for ver, quando o negócio é chato, você perde a maior parte do seu tempo reclamando do que você vai ter que fazer, Se do que convencendo efetivamente se de que convencendo, do tem. que efetivamente pondo a mão na massa, né? Então, É, quando você tem uma equipe engajada, uma equipe feliz, você consegue inovar e você consegue inovar com mais eficiência, porque você não vai ter esse tempo de convencimento. As pessoas já estão ali se jogando, né? Você só precisa perfeito. direcionar a energia. É É. outra pegada, acho que é muito, muito mais sobre isso. Tem um ponto, Daniel, que eu queria falar sobre superação, sabe que eu acho que tem tudo a ver. Manda bala. Hoje em dia é tudo rápido, né? Então, essa transformação digital nunca foi tão veloz, essa transformação, esse avanço tecnológico, e vai cada vez aumentar, né?
Uhum. E exatamente por isso é que eu acho que uma das maneiras, eu acredito, que uma das maneiras de se superar é não ir contra, sabe? Eu bato muito nisso. Aham. Eu vejo muita gente, por exemplo, tem muita gente que é mais tradicional, que gosta do papel. Eu, por exemplo, eu adoro papel. E eu sou Uhum. altamente. Tudo meu aqui é tecnologia. A gente já conversou muito sobre isso, né, menina? Ainda É trocamos já verdade. muitas dicas. É E tudo, eu só verdade. ando com papel. Eu tenho que estar com papel e caneta. O meu gerente vive brigando isso. Eu tenho um tablet com canetinha, mas eu só uso papel. Mas, mesmo assim, a gente não pode lutar contra, porque vai evoluir, você querendo ou não. É Então, verdade. vamos utilizar a nosso favor. Então, o que é que É eu posso verdade. fazer para que a tecnologia me ajude no meu dia a dia? Para que eu É possa fazer tudo verdade. mais rápido, com mais qualidade, que eu possa focar no meu pensamento crítico, na minha criatividade, no nosso dia a dia, no que vale a pena, no que nos faz ser humano, né? Que nos Uhum. diferencia do robô. Então, Uhum. isso a gente pode fazer com maestria. Então, deixa para a máquina o que a máquina faz de melhor. Aí, E isso a aliado Gabi, a Gabi colocou aqui, também sou do papel. Cara, um cheirinho de eu livro sou. novo, eu vou fazer, Gabi, um perfume que o cheiro é de livro novo. Vocês vão ver. Porque eu adoro cheirar livro. Olha, eu gosto, eu vou te falar, até sobre livros, para mim eu fui muito resistente a passar pro e-book. Cara, eu fiquei por muito tempo ali me debruçando no livro físico. Até que quando eu comecei a mergulhar nessa ideia de me conhecer mais e tal, eu descobri algumas coisas. Então, uma coisa até legal de você fazer é entender como que você absorve melhor conteúdo. Para mim, né, eu entendi que eu sou uma pessoa, em primeiro lugar, sinestésico, então tudo que tem movimento e tal me ajuda a gravar melhor as informações. E em segundo lugar, assim, os dois são quase empatados, né, nos testes que eu fiz. A audição, para mim, é muito importante. Então, a partir daí eu comecei a mudar as formas de como eu consumia conteúdo e isso mudou para mim em qualidade, assim, tanto em qualidade de absorção daquele conteúdo e em qualidade em tempo de processamento, que eu consegui absorver tudo muito mais rápido. E aí, cara, eu vi que nos aplicativos lá no Kindle, na Alexa, tal, eu conseguia transformar os meus e-books em audiolivros. Nossa, cara, tipo, pra mim, pra você ver, eu demorava, sei lá, eu lia em média aí, até o ano passado, eu lia uma média de 4, 5 livros num ano. Eu agora tô com uma média de 4, 5 livros por mês. Entende? Porque isso, meu, ó, pra você ter uma ideia, eu É, peguei, um amigo meu me falou uns, sei lá, um mês atrás mais ou menos, falou, puta, lê o Alquimista do Paulo Coelho, porque eu leio só autoajuda praticamente. E aí ele falou, não, você quer uma literatura, lê o Alquimista, que eu acho que você vai gostar e tal. Cara, eu li em um dia, tipo, olha em aí. algumas horas. Eu comecei, acho que era 8 horas da noite, quando deu ali umas 3 horas da manhã, eu já tinha terminado o livro. Olha, e Então, audiobook foi, Daniel? e Esse? É. nesse esquema, eu comprei na Amazon, né, no Kindle, e aí eu ouvi pela Alexa. Putz, animal. Mas isso é importante você se conhecer, né? Quando você É. me disse essa questão do audiobook, né, eu achei fantástico. Eu até anotei aqui, ainda não baixei, mas eu vou baixar esse aplicativo para fazer essa transformação. Mas eu já sou diferente. Eu preciso escrever, Uhum, fazer resumo para eu uhum. absorver. E aí, por isso, aí cada um dando ideia aqui de aplicativo, né? Por isso que É até eu comentei verdade. contigo do Liquid Text. Se vocês puderem Uhum. baixar, gente, é Liquid de líquido e Text de texto. Esse aplicativo ele é fantástico porque, para mim, Escreve aí no chat. vou escrever aqui. Não, não, Ele, pode ser você. ele é fantástico porque é, você pode ir marcando tudo que você achar interessante, que meus livros são todos marcados. Você pode escrever, e aí, no caso, eu tenho uma canetinha, mas se você tiver o dedo, ele escreve. Você Uhum, pode arrastar e fazer mapa mental com todos os seus comentários. E quando você clica numa uhum, frase que você escreveu, ele linka com o que está marcado lá em cima. E ainda mais, uhum, você pode juntar tudo e que você marcou e ele faz tipo todo o conteúdo que você marcou está ali. Então você pode só ler o que você marcou. Então ele é sim. fantástico. Para mim, isso ajudou muito. E eu sou a favor, assim, né, do livro físico.
certo? Todos os meus livros são físicos, mas, e mesmo assim, mesmo com esse apoio, eu ainda não consegui, tá, Daniel? Mas eu vou conseguir. Fé em Deus, pé na tábua. Olha, eu aprendi uma das coisas que me forçou a ir para os e-books, cara, porque assim, eu ia numa Saraiva da vida, numa livraria, e eu sempre saía com um bolo assim de livro. Porque assim, eu sempre tive na cabeça que eu precisava ter mais livros do que eu poderia ler, que era para ter opção e não ter desculpa para não ler, né? Então, meu, eu saía da Saraiva, era assim, eu recebia, né, dia de receber o salário, ia pra Saraiva, saía de Saraiva com um bolo de livro. E, cara, nisso eu juntei livro a rodo, assim, só que eu morava numa casa super grande na casa da minha mãe. E aí depois, quando eu casei, né, o meu primeiro apartamento foi um apartamento minúsculo, era um estúdio. E, cara, não tinha onde pôr os livros. E aí Cheio eu de lembro que eu estante, né, ao levei. redor. É, Só se então não fosse os tinha. prateleiras ao redor. Assim. Não tinha como fazer. E aí o que eu fiz? Eu levei um bolinho assim, que era tipo os que eu não tinha lido ainda e que eu ia ler assim, mais próximo, né, da data. E cara, no fim das contas eu falei, putz, não, vou começar a e-book e tal. Aí eu comprei aquele, na época, o Leve da Saraiva e tal. Sim. E aí foi quando eu comecei a adaptação. Mas uma coisa que eu acho interessante, né, dessa história, assim, que a gente pode trazer para o que a gente está falando em termos de resistência e tal, cara, eu resisti muito tempo por não querer mudar, né? Então isso para mim é uma barra, uma barreira para a inovação, que é quando você está muito apegado com aquele seu jeito de fazer as coisas e você fica resistindo em fazer um outro jeito. Às vezes, e o problema é que você às vezes resiste em tentar até, sabe? Porque, puta, pode ser super legal. Então tenta pelo menos antes de você ir contra, né? E uma outra coisa que eu observo, e aí eu quero que você me fale sobre isso, porque você é do TI, então você vai sacar o que eu vou falar. Que é aquele lance assim, as pessoas elas olham para alguma coisa tecnológica e ela já fala, não, eu não sei fazer isso. E já nem tenta e não faz nada. E aí já chama o TI, né? Aí chega o TI, cara, pra mim, pelo menos comigo aconteceu várias vezes. Eu ficava ali, e eu sou daquele que quero resolver o problema, né? E eu ficava lá, ficava buscando a solução e virava o computador do avesso. Aí quando não dava mais, eu falava, não, eu vou chamar o TI. Aí chegava o TI, na época era um japinha aqui que tinha lá na minha empresa, ele chegava assim, ele só olhava, era incrível, ele parecia mágico, assim, ele só olhava, o negócio começava a funcionar. Então, como que é para você, assim, lidar, né? Porque você deve lidar com isso muito. Então, como que é para você lidar com pessoas que são resistentes nesse nível, assim, tipo, de cara, eu não quero olhar, não quero ouvir, não quero entender. Como que é? Deixa eu só fazer um comentário antes sobre o livro, só um. Prometo que só Deixa, um. Sai desse assunto. deixa. Para Deixa, vai mim, um lá. livro, que aí é importante se conhecer. Quando eu compro um livro, parece que eu já estou aprendendo. Eu tenho essa impressão. Eu já pensei sobre isso. Eu pensei, por que eu tenho tanto livro? E eu Só mudo de ler o muito de prefácio, ideia. né? E eu mudo muito de ideia, Daniel. Às vezes eu quero ler sobre desenvolvimento humano, às vezes eu quero ler sobre inovação, às vezes eu quero ler sobre um outro desenho, um assunto que não tem nada a ver, porque eu gosto de assuntos diferentes. E aí eu tenho vários aqui, começo a ler, depois mudo para o outro, entendeu? Mas a impressão que eu tenho é essa, só pode. Mas, enfim, Sim. com relação a isso, a sempre chamar alguém na TI é engraçado, porque eu tenho várias histórias sobre isso. E quando a gente passa no vestibular, quem é de TI vai saber. Você passou. Aí a pessoa quebrou, mexeu no Word e não sabe, ela chama a pessoa. Não, vem É aqui, Tati, você. porque tu é de informática, né? Tu sabe aqui. Né? Fato, isso aí sempre vai acontecer. E eu tenho histórias assim fantásticas sobre isso, de situações, né, desse tipo, mas tem uma do meu pai, que eu lembro que eu estava no mestrado, e aí o meu pai teve um problema no computador, e ele nunca esqueceu isso. Aí ele me chamou. Mas eu não sei nada de hardware, Daniel. Eu detesto coisas de hardware, eu não gosto, eu nunca quis, e na faculdade não ensina hardware, na época que eu fiz, né? Eu me formei em 2001, certo? Tá, mais uma vez, não porque eu sou velha, mas porque eu comecei bem cedo, certo? E aí, meu pai me chamou, e aí eu peguei e disse assim, pai, eu não sei. E aí ele, Tatiana, como é que você não sabe? A menina está fazendo mestrado.
E não sabe consertar um computador. Eu falei assim, pai, isso aqui quem conserta, tem um pessoal que ele estuda suporte, que estuda Uhum. hardware. Essas pessoas, elas entendem disso aqui e não É outra necessariamente entendem o coisa, que né? eu estudo. Aí ele É. pegou e disse assim, entendi. Entendi. Isso aqui o pessoal às vezes não precisa nem fazer faculdade. Eu, sim, até um curso técnico a pessoa sabe isso aqui. Não tem nada a ver Às com... vezes, Mas eu dependendo do que quis for, às vezes uma dizer eletrônica resolve, né? mas eu quis dizer assim, que não tem nada a ver porque eu faço informática, que a pessoa tem que saber tudo. E sim que, às vezes, até uma pessoa que estuda, né, que faz um curso técnico, sabe ali. Aí ele ficou na cabeça e teve um dia que minha mãe chegou e disse assim, chama a Tati. Não, ela disse que isso aí tem nada a ver com cor dela, não. Isso aqui qualquer pessoa sabe resolver. Não, Desse meu, jeito, sabe? Mas eu aí, sempre. Daniel, É, o não, pode engraçado é que, falar. tipo assim, ó, tem gente que é mais velha, né, que tem resistência à tecnologia, né? Então você tem que ir explicando devagarinho, Uhum. tarará. Mas, por exemplo, eu tenho dois exemplos. A minha mãe, ela pega aqui o Instagram, mexe, fala com todo mundo do jeito dela, logicamente. Tem coisa que ela não sabe, mas ela desenrola. Porque ela tem com ela que ela diz: eu não gosto de pedir ajuda a ninguém. E Uhum. aí ela, não, eu quero aprender só. Já o meu Uhum. pai, ele vai programar a televisão para gravar a novela, que ele não perde uma novela, ele pede para ela. Até trocar o pneu do carro, inclusive, é ela que troca, viu, Daniel? Então, É ele, mesmo? ele Olha lá. liga para ela, porque ela já fez curso de mecânica, minha mãe. E aí ele liga para ela e diz assim: socorro, é o seguinte, o pneu que furou. Aí ela que vai resolver, entendeu? Se for para trocar, ela sabe trocar. Então, assim, depende Mas muito da mentalidade, né? E a gente é tem que ter uma isso. mentalidade mesmo de entrar na onda e pegar aquilo que aquilo tem a seu favor. É, não, e sabe que isso que você está falando, para mim, tem muito a ver com aquela ideia de que você tem que ser uma determinada coisa e você não pode ser nada diferente daquilo, né? Então, tipo, cara, sei lá, você definiu que você vai trabalhar com TI, então a partir de agora, você só pode ser TI, você não pode ser nada diferente disso, né? Então, putz, cara, pra mim isso é difícil, foi difícil explicar pra minha mãe, pra minha família, né? Porque assim, eu sempre fui um cara muito curioso. Então, cada hora eu tava numa coisa diferente, mas assim, não é porque eu era indeciso, é porque eu queria saber de tudo, né? Experimentar, né? Experimentar, justamente. Então, putz, cara, pra você ter uma ideia, eu sou instrutor de rapel, eu já fiz, eu gosto muito de fazer. Que Eu massa. não faço, hoje tem um tempo já que eu não faço rapel. Primeiro porque meu equipamento ficou obsoleto, precisa comprar outro e é caríssimo. E porque também meu tempo, tipo, a minha agenda ficou complicada, assim, complexo de administrar tempo para ir viajar, fazer rapel e tal. Mas é uma coisa que eu amo. Eu amo estar na altura, assim. Eu gosto muito de ver o Tem um mundo lá de pânico. cima. Eu amo. Mas, cara, eu fiz de tudo, tipo, sabe? Estudei tecnologia, estudei artesanato, estudei de tudo um pouco, assim, sabe? E aí, só que aí eu sofri um preconceito, principalmente dentro de famílias, assim, não da minha mãe, não, tanto que ela me apoiava bastante, meu pai principalmente me apoiava muito também. Mas, tipo, você vê os tios conversando, mas daí não vai ser nada porque ele não escolhe nada, sabe? Tipo, e não é. E aí, eu dei aula de espanhol por muito tempo também, que era uma coisa que eu gostava de fazer, e era um extra. E aí, o que aconteceu? Eu, nessa escola, que era uma escola de idioma super inovadora, que a gente criou dentro da PM Tech, que é uma escola técnica do governo, né? Não sei se aí chama ETEC também, o Centro Paula Souza, mas acho que não, que é aqui de São Paulo. Não, é. E cara, era super inovadora, a metodologia de ensino era super inovadora, tal. Então, isso contribuiu muito para eu usar tudo aquilo que eu tinha aprendido, que teoricamente não teria conexão nenhuma com ensinar, para fazer aquilo de uma forma super top, assim. Aí foi muito legal porque eu criei um engajamento com a turma tão grande que, para você ter uma ideia, às vezes eu volto no bairro que eu morava antes, vou num mercado, alguma coisa assim, e aluno me encontra e me chama, me conversa comigo, às vezes eu nem lembrava o nome dele. E ele fala: você foi meu professor, foi maravilhoso, e não sei o que. E, putz, isso. E por quê? Legal. Porque eu aprendi um conceito que chamavam, eles me ensinaram como conceito de toolbox, que é você tem uma caixa de ferramenta. Então, todos os conhecimentos que você absorve ao longo do tempo, seja do que for, ele vira uma ferramenta dentro da tua caixa. E na hora que você tem que resolver um problema, na hora que você tem que ir para a batalha,
você tem aquela ferramenta ali. Então, putz, artesanato tem alguma coisa a ver com administração? Teoricamente não, mas se você conseguir, Certeza. né, no dia a dia ali fazer uma junção disso, passa a ter, entendeu? Então, esse é o lance de. Isso para mim é assim, muito importante ter esse conceito para inovar. Agora, Daniel, eu conheço isso aí como cinto do Batman, viu? É, também. É Aquele que isso. você puxa e faz qualquer coisa, né? Ele E serve. faz qualquer coisa. Pode ser bolsa de mulher também, porque olha, não sei a sua como que é, Hum, mas a da não minha foge a esposa, regra. a da minha esposa aqui, É igual aquela rapaz, história, né? Não a sua porque tá aí na minha frente, né? é verdade. Mas Não, todas as outras. tem A de Amanda tá tudo, dizendo aqui, ó. cara. Sua mãe é uma super mulher. A minha mãe, eu acho que tá aqui na live. A minha mãe vai ficar toda convencida, viu, Amanda? Que ela é dessas. E ela se acha mesmo, sei lá. Mas eu acho super importante. E putz, cara, É. olha só que legal. Porque não sei quantos anos a tua mãe tem, não sei em quanto tempo que ela fez quanto tempo faz que ela fez mecânica, por exemplo, mas Não, acho muito que ela tinha provavelmente, uns 20 anos. então, muito provavelmente foi um curso que ela fez, acho que ela era a única mulher que devia estar na sala, Ela assinava saca? quatro rodas, Daniel. Aquela Aí, revista de ó, carro. eu conheço, pô, Ela que lógico. quer, ó, o carro lá na casa dela, o carro dela é o automático, é arrão e tal. O do meu pai é aquele mais simples que tiver, que ele só quer ar-condicionado. É tudo ao contrário. Ela disse que na próxima encarnação ela quer nascer mulher. Porque nessa ela nasceu um homem, entendeu? Entendi. Mas meu, olha que legal. E assim, é quebrar paradigmas, cara, porque tem muitas Isso. coisas. Hoje a gente acho que conseguiu evoluir muito nesse quesito, mas eu percebo que ainda tem coisas que você olha e fala, ah, né, isso daqui é de menino, isso daqui é de menina, sabe? É. E, puta, Isso é que a uma gente está falando besteira. agora sobre faculdade, eu fiz isso, fiz aquilo. Cara, já não tem mais isso, não. A gente não É, vai dizer eu sou formado nisso aqui. Não, não vai dizer isso. A gente vai dizer já fiz por isso e depois eu criei isso aqui, eu criei uma nova plataforma que fará e depois eu comecei a fazer vídeo no YouTube. é, é verdade, é verdade, é isso. Eu Então é muito mais do que acredito, eu sou do que o que eu fiz, né? é, mas eu acredito muito nisso, assim, que né, o ensino ele vai mudar nesses aspectos, né? Eu não sei como que vai ser a transformação das universidades, né, enquanto detentora de conteúdos, distribuidora de conteúdos, mas eu acredito sim que isso vai mudar muito. Até você olhando agora com a pandemia, né, com o lance do Covid, cara, as coisas que esse período está trazendo para a gente em termos de inovação, a gente evoluiu uns 5 anos, pelo menos. É. Porque, cara, Mas sabe por quê? Porque a gente teve que tomar decisões rápidas. é, Em momentos de quem, crise, você tem que tomar decisão rápida. Então, a empresa que estava um tempão aí pensando em home office, pá, teve que tomar decisão, né? E mesmo é, muitas escolas. E o é, professor que dá aula, você pode perceber, o professor que ele dá aula online, ele tem que usar uma metodologia totalmente diferente do professor que dá é, presencial, porque senão ele não é prende o outra aluno, não. A é outra distração está linguagem. aí. É, É a tem muita mesma coisa que coisa. distrai. Acho que uma alusão legal a isso, não é uma época que eu vivi, mas acho que explica bem, quando era só o rádio e aí veio a TV. O cara que era bom no rádio, não necessariamente ele seria um cara bom de TV, porque a linguagem é outra, né? E assim, quem se deu bem na TV é porque entendeu aquela É, linguagem, né? é. E hoje é isso. Hoje, por exemplo, a TV, na minha opinião, é algo totalmente já obsoleto, porque não sei você, eu não vejo televisão É. aberta. Esse ano eu acho que eu não assisti TV aberta. Eu vi uma vez ou outra aí para ver um noticiário. Mas mesmo o meu consumo de notícia e de conteúdos que teoricamente seriam da TV aberta, eu vejo pelo YouTube na hora que eu quero, quando eu quero, Ou pelo WhatsApp. ou pelo Né? WhatsApp. E o mais É, engraçado, vamos puxar para bem próxima a plataforma. Se tu estiver escrevendo uma notícia, um conteúdo qualquer, no Instagram e no Facebook, já tem que ser diferente a linguagem, né? O público é uhum, diferente. é isso. Você não consegue criar um omnichannel 100%, né? É, é Você outro tem sempre público, né? outro público. Isso é muito louco, cara. É É a muito gente louco. se reinventando todos os dias, Daniel. Eu E estava hoje você vê falando assim com. que quem seguiu, né, desde o começo da pandemia até aqui,
aquelas empresas que ficaram ali batendo na tecla de querer continuar no mesmo, muitas delas não estão mais hoje, né? Isso. E infelizmente, porque ó, o negócio é, cara, veio o impacto, você não tem o que fazer, né? Você faz vacina? Não faz. Eu não tenho como fazer uma vacina na minha casa, não tenho conhecimento, não tenho equipamento, não tenho nada para fazer uma vacina em Quem casa. tem não faz, né? Avalia. É. Então, tipo, cara, o que adianta eu ficar pensando ou forçando, tipo, ah, não, vou pra rua, vou não sei o que. Cara, não dá pra fazer isso, beleza. O que eu tenho que resolver? Pô, eu preciso falar com os meus clientes, eu preciso me comunicar com a minha equipe, eu preciso. Beleza, a comunicação. Ok, como que eu resolvo com o que eu tenho à mão? Ah, vamos pegar um celular. Ah, mas eu queria ver a pessoa. Vamos botar uma câmera. E é isso, sabe? Tipo, a gestão da crise é muito mais sobre o que você consegue fazer com o que você tem à mão do que você ficar buscando ou querendo voltar a ser o que era antes, né? E, Daniel, isso volta para aquele ponto inicial. O foco é no problema. O que Uhum. eu quero fazer é comunicar com o Daniel e quero ver o Daniel. É Então vamos isso. focar no problema. Eu não quero, né, falar com o Daniel pelo Instagram. Não é esse o É meu isso. problema, né? É Então isso. É isso. foca no problema que a solução é mais clara. Você não viaja tanto, você não dá volta, é É pontual. isso. É isso. Ó, a Tamara colocou aqui. Eu sou professora e estou inovando todos os dias. Isso faz com que você seja uma excelente professora. Porque Exato. é aquela história assim, gente, não tem certo e errado, tem o que você fez. Né? E aí, daquilo que você fez, você tem que olhar para aquilo que você fez e falar, beleza, fiz isso daqui, legal, como eu faço isso melhor amanhã? Perfeito, perfeito. Aí você vai lá e faz. Depois você, de novo, É, você fez de novo, pô, agora a versão 3.0, versão 4.0, e vai. Né? é. É um movimento constante, nunca vai ser perfeito, nada é perfeito, né? Não existe o perfeito. Então a E trocar ideia ideias, né, Daniel? Às vezes é, ontem a gente, foi ontem, passou tão rápido, eu não sei mais nem quando foi terça, eu né? acho que A foi gente ontem. conversou, quanta coisa a gente não trocou de ideia ali, Foi, que se a gente pegar essas informações, a gente absorveu o nosso dia e mudou, se a gente utilizar, vai mudar o nosso processo diário. Então, é troca também, né, de meu, informação. tem uma coisa sobre você que eu acho muito louca, assim, dessa nossa conexão, porque, cara, toda vez a gente marca de falar sobre um determinado assunto. É verdade. Aí a gente liga e nunca vai. Assim, beleza, a gente até fala do que a gente marcou de falar, mas nunca é só sobre aquilo. A gente fala Daniel, milhões de coisas antes, né? tu tá acabando com a gente aqui, que a gente tá falando que tem que focar no problema e a gente nunca foca no problema, né? Ou Não, mas seja, é gente, essa legal live porque é para assim. como não fazer, né, Daniel? Para como não fazer. Não, mas é interessante porque Não, mas assim. O nosso papo oxigena tanto as ideias que na hora que a gente tem que ir para o vamos ver e falar, vamos conversar sobre aquilo, sobre, sei lá, qualquer coisa que tinha que conversar, a gente conversa e resolve, né? exatamente. E aí daí surgem várias ideias e também tem que deixar fluir, né? Eu acho interessante Sim, também essa oxigenação, como você falou, de ideias, é interessante também, porque em alguns momentos a gente vai usar, como aqui no nosso papo a gente usou o que a gente discutiu lá que não tinha nada a ver com a live, né? E que sim, é ajudou no meu verdade. dia, ajudou no seu e pronto, tá ótimo. É verdade, é verdade. Bom, então tô vendo aqui que tem 8 minutinhos só e o papo tá É, tão bom que passou super rápido. foi. É, E eu sei que você ainda tem outra coisa para fazer ainda depois daqui, e obrigado, né? Porque você despendeu seu tempo. Mas para fechar, eu acho que é muito sobre a gente parar de resistir e começar a focar no problema, buscar soluções de fato, assim, e ir para cima, cara. Não adianta a gente ficar Se se superar. lamentando. E não adianta lamentar, cara. O problema veio, eu não vou. Assim, eu não sou perfeito, acontece comigo, acontece às vezes um desafio, eu fico ali batendo a cabeça naquele desafio, chorando com o desafio, sofrendo com o desafio. E tem uma coisa que é a tristeza, ela é emocional, né? Você não controla a tua tristeza, assim como você não controla a tua felicidade, né? Mas o sofrimento é opcional. Então, o negócio é você olhar e parar de sofrer e buscar a solução e inovar e crescer. Isso. E usar a nosso favor, né? E usar a nosso Toda essa favor. mudança. É igual aquela história, né? Até o que acontece de ruim tem um lado bom.
É isso Então, aí. quanto mais a tecnologia, né? Porque é só a maneira de olhar É, diferente. Tem gente que acha ótimo, tem gente que acha ruim a mudança, mas depois começa a achar bom porque viu os pontos positivos. é verdade, é verdade. Só você ver as guerras entre iPhone e Android, né? Tipo, tem bom pra todo mundo, né? É, Meu. Bom, gente, Tati, eu vou caminhar pro agradecimento, porque eu não quero que essa live termine sem eu poder agradecer você pelo teu tempo, pela tua disposição de estar aqui, pelo conteúdo que você compartilhou aqui comigo, com quem me segue. Quem é seguidor da Tati também, obrigado por vocês terem vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês... Quem não está me seguindo, me segue. Quem não está seguindo a Tati, segue a Tati. E vamos junto, porque isso aqui que a gente está fazendo, a troca de ideias, a conexão, é isso que vai te ajudar a oxigenar as tuas ideias e evoluir. Então, cada vez que você quer evoluir, quando você quer buscar o novo, faz isso, troca ideia com alguém e você vai ver o quanto você vai sair melhor daquela troca de ideias. Ou você isso. vai, pelo menos, identificar uma pessoa que não serve para você trocar ideia quando você quer inovar. Isso. Daniel, eu Não é queria te isso, Tati? agradecer também, muito, muito. Adorei o nosso papo, assim, sempre é interessante, né? Sempre eu saio daqui, né? Aquelas luzinhas, né? Na cabeça, cheio de coisa para fazer, já tem um monte de aplicativo aqui para instalar, né? É Alexa para verdade. comprar, É enfim, né? verdade. E sempre é muito produtivo, é muito interessante. E assim, eu queria ressaltar no final, né, que é, a gente tem que fortalecer o nosso lado humano, Uhum, né, o nosso lado de resiliência, principalmente num momento desse, em que exige muita superação, como é o tópico aqui principal, né? E uhum, fortalecer, porque nós, seres humanos, nós temos características assim que até, pelo menos, estão dizendo que até 2060 o robô não vai imitar, né? Que uhum, é as emoções, né? São as emoções, são uhum, pontos importantíssimos para compartilhar, para esse relacionamento entre pessoas, trocas, uhum, sentimentos, sensações. Então, vamos fortalecer isso que a gente tem de uhum. mais bonito e de singular, né? E eu acho que É isso. isso leva a qualquer caminho que você queira, seja uma inovação tecnológica, seja uma adaptação, É isso. enfim. É isso. Tamo Inovar não é junto, só. vamos fazer mais momentos Como, desses, né, Daniel? é isso aí. Que nem você Adorei. disse, inovar não é só tecnologia. Mas com relação à tecnologia, cara, não resista. Porque assim, a tecnologia, você vai ver que ela pode substituir muitas coisas, mas ela vai criar novas coisas também, novos caminhos. E é isso Oportunidades. aí. Oportunidades, com certeza. Usar melhor nosso tempo. Usar melhor nosso tempo, principalmente, né? É Ó, uma coisa que eu falei na minha palestra, no finalzinho, é assim, se você tem medo de ser substituído por um robô, não se deixe robotizar. é isso aí. Ô Tati, como que faz quem quiser ver tua palestra, quem quiser estar em contato com você? Fala aí, como é Show. que faz? Lá no meu Instagram, tem na partezinha que é o IGTV, tem todas as lives que eu já fiz e tem a palestra que a gente teve agora no Congresso Superação, inclusive, Uhum. em tempos de pandemia. E tá bem legal lá, tá sobre transformação digital. É isso aí. Então, vão lá no Insta da Tati, busquem lá no IGTV dela e tenho certeza que vocês vão ficar todos apaixonados pelo conteúdo dela, que realmente é maravilhoso. E Tati, eu sinto assim, ó, eu tô terminando essa live com muito pesar porque eu sinto que ficou muita coisa que eu queria falar com você ainda. Também. Então, ó, eu vou deixar aqui já o, o convite para você voltar, tá? Tá Então, ótimo, ótimo. quando eu Com quero, certeza. eu tenho acho que mais umas 2, 3 semanas ainda aí marcada, mas a gente vai encontrar uma nova data aí para falar mais, que, Com puta, certeza. rendeu super e faltou tempo. É, Tá bom? tamo junto, Daniel. Tamo Foi junto, ótimo. querida. Olha, muito obrigado mais uma vez e até Obrigada. a próxima. Até. Bom final de semana. Para Tchau, você gente. também. Gente, para todo mundo que estava aqui, para vocês que ficaram até o final, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente possa ter contribuído e que vocês tenham aí tirado desse nosso bate-papo insights para vocês também melhorarem coisas no dia a dia de vocês e evoluir, tá? Porque essa é a principal proposta aqui
das nossas lives e dessa série da mentalidade de superação, tá? E é isso aí, semana que vem tem mais, sexta-feira, 19 horas, a próxima live vai ser com uma autora que se chama Paty, e ela vai falar sobre a experiência que ela teve, o livro que ela escreveu, que é Putz, Jura que eu fiz isso, e vai ser muito legal, então conto com vocês aí na semana que vem. Obrigado a todos, que todos tenham um ótimo final de semana e a gente se vê.